Muito bem, pessoal, vamos lá. Saudações para vocês. Continuando a nossa matéria de fisiologia humana, a gente vai ver hoje o sistema respiratório. Anteriormente a gente viu digestório, então agora a aula 2 de fisiologia humana é sobre o sistema respiratório. Bom, basicamente o que é o sistema respiratório então? É o conjunto de órgãos que é responsável por captar o oxigênio atmosférico, tá? Pode captar ele pelo nariz ou pela boca também, né? Para quê? Para esse oxigênio entrar aqui no aparelho respiratório, lá nos pulmões, dos pulmões, melhor dizendo, ele passar para o sangue, tá certo? O oxigênio vai para o sangue e o que acontece, ao contrário, é que o CO2 que é liberado da respiração celular, que está no sangue, vai embora pelos pulmões para o meio externo. Bom? Então lembre-se do seguinte, o oxigênio ele é importante, ele é um reagente necessário na respiração celular, aquela oxidação completa da glicose. Tá? Agora, o mesmo processo, a respiração celular, gera como produto o CO2, que tem que ir embora. Tá bom? Então, quem é o responsável por captar o oxigênio e mandar esse CO2 embora é justamente o bendito. Opa, que isso? Que é isso, irmão? Justamente o sistema respiratório. Tá? Bom, do que ele é constituído, então? Ele é constituído dos pulmões, que são os órgãos esponjosos e elásticos, e das vias respiratórias, que começam na cavidade nasal, aí vem laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos já dentro dos pulmões, e na ponta dos bronquíolos a gente tem esses saquinhos aqui, que são os alvéolos, que são os locais onde ocorrem as trocas gasosas. Então vamos acompanhar aí o trajeto do ar, faz de conta que tu é o ar. Então primeiro, cavidade nasal. O que acontece? O ar, quando ele está frio e seco, fica respirando ar frio e seco aí de boca aberta rápido para você ver o que vai acontecer na sua garganta. Tá? O ar frio e seco ele pode irritar, às vezes pode causar até lesões mesmo, tá? Do epitélio do aparelho respiratório. Isso não pode acontecer, porque lesões, irritação e tudo mais pode ser porta de entrada para bactérias, para a pessoa adquirir uma infecção. Então o que acontece? Essas vias respiratórias todas elas vão condicionar o ar. Tá? Então todo esse caminho aí até os alvéolos, tudo isso aqui é para condicionar o ar, para chegar nos alvéolos já aquecido, umedecido e limpo, para não causar danos lá. Então esse processo de condicionamento começa na cavidade nasal. Quando você inala o ar entra aqui dentro e ele é turbilhonado aqui, ele gira, certo? Para que ele gira? E, inclusive, por que ele gira, né? Porque lá dentro tem dobras vascularizadas, são os cornetos nasais. Aqui ele está chamando de conchas nasais, tá? Isso aqui em português a gente chama de cornetos nasais. Então, ele gira, ele é aquecido, umedecido e limpo. Como que ele é aquecido? Ele vai ser aquecido pelos vasos sanguíneos, tá? Pelo calor que vai ser transferido do sangue para o ar. E aí é um sistema de troca contra corrente. O ar flui nesse sentido, o sangue nesse. Aí o calor é transferido, que é o sangue. Ele é aquecido, ele é umedecido por quê? Porque todo o epitélio do aparelho respiratório produz um muco. Esse muco tem água. Esse muco, gente, essa meleca que tem, é basicamente água e glicoproteínas, tá? Vou botar aqui, água mais glicoproteínas, proteínas com glicídios associados. Então não é uma coisa tão nojenta, não. Então esse muco ele serve para umedecer o ar, mas também partículas de sujeira se grudam nesse muco. Tá? Tem lá as células do epitélio respiratório, vou botar aqui bem simplesinho, produzem lá esse muco em cima. Então, nesse muco vão se aderindo essas partículas de sujeira que não podem chegar lá nos alvéolos. Certo? Então, é assim que ele faz. Ele umidifica, aquece e filtra. Certo? Por isso que ele é turbilhonado. Então, vai ser filtrado pelo muco e pelos pelos que você tem na sua cavidade nasal. Outra coisa de importância na cavidade nasal é que aqui tem o epitélio olfatório, tá? Que está na figura, bem aqui. Então, aqui tem terminações nervosas que vão levar as informações de substâncias que são captadas para esse nervo olfatório. Isso aqui, inclusive, tem neurônios que conseguem se dividir. Tá? Outra coisa importante, tá? Aqui é o sentido do olfato. O olfato é captar substâncias que estejam no ar e sentir o cheiro delas. Agora, tem um sentido chamado gosto. O gosto ele é o olfato mais o paladar.
O paladar é o sentido que nos permite perceber o sabor. Então, sabor não é a mesma coisa que gosto. Sabor a gente já viu na aula de sistema digestório, que é o azedo, salgado, doce, amargo. Em alguns lugares o pessoal também acrescenta um tal de umami. Nosso livro, inclusive, acrescenta. Que seria um sabor dos frutos do mar e do tomate. Para mim, tomate é mais azedo, né? Mas, enfim. Então, o gosto é isso. É o sabor mais o olfato. Beleza. Saindo, então, da cavidade nasal, o ar vai descer aqui para a faringe, tá certo? A faringe está bem por aqui, ó. E da faringe, ao invés de ir para o esôfago, o ar vai lá para a laringe, tá? Vai seguir esse caminho aqui. Beleza? Porque o ar não tem peso para baixar a epiglote. Ele não tem massa suficiente para exercer a força-peso aqui e baixar a epiglote, não. Quem tem é a comida, o bolo alimentar. Então a epiglote está aqui. Ó. A laringe ela é o seguinte, tá, gente? Ela é um órgão que ele é feito de peças cartilaginosas. Inclusive a epiglote, a tampa, é uma peça cartilaginosa. Tem essa peça cartilaginosa aqui, por exemplo, que fica mais pronunciada. Essa daqui é o que forma a tal da proeminência laríngea, bem aqui, bem sutil nessa figura. Tá? Proeminência laríngea. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Enfim. Proeminência laríngea. Então é isso. É um órgão que é formado por essas peças cartilaginosas. E que é condutor do ar para a seção seguinte do aparelho respiratório, que é a traqueia. Outra coisa que tem de importante aqui é porque na laringe tem as pregas vocais. Certo? Nessas figuras não está dando para ver muito bem, não. Mas é esse aqui. Tem um tubo lá, digamos assim. Então tem dobras da pele que formam tipo duas folhas que vibram uma em relação à outra, de acordo com a passagem do ar. Certo? São as pregas vocais que são responsáveis por produzir nossa voz, justamente. Beleza. Então, essas peças cartilaginosas todas que tem na laringe, elas servem para deixar esse tubo aberto o tempo inteiro. Só tu botar a tua mão no pescoço aqui, ó, tá mostrando aqui a laringe, você vai ver que é um tubinho aberto, tá? Para poder facilitar a passagem do ar, justamente. Da laringe, então, aqui ainda está a laringe, tá vendo? Peça cartilaginosa aqui e tudo mais. O ar, então, vai para a traqueia, que é o segmento seguinte, que é esse tubo que desce aí até mais ou menos o meio do peito lá. Então, assim, você veja que aqui na traqueia tem também um monte de anéis cartilaginosos. Não somente nas traqueias, mas também nos brônquios, tá? E nos bronquíolos. Tem anéis cartilaginosos que mantêm esses tubos abertos, justamente para facilitar a passagem do ar. Então você veja aqui, na ponta da traqueia tem essas duas ramificações, que são os dois brônquios. Os dois brônquios vão adentrar os pulmões, deixa eu desenhar um pulmão aqui. E aí, lá dentro, eles se ramificam em vários bronquíolos. Tá? Mas a estrutura é basicamente a mesma. No tecido epitelial dessas vias todas aí, traqueia, brônquios e bronquíolos, tem um monte de células que produzem o muco, essas aqui, ó. Tá? São células secretoras que produzem o muco. E tem um monte de células que tem esses cílios. Tá? Você está vendo aqui esses pelinhos. Esses cílios, eles ficam se contraindo para cima. De novo, para quê? Tem lá um monte de células. Esse aqui é aquele tal de epitélio estratificado. Epitélio pseudoestratificado, perdão. É um epitélio que tem uma camada de célula só, mas os núcleos têm alturas diferentes, então parece que tem várias camadas de célula. Tem célula que é glandular, que secreta o muco. Essa daqui, por exemplo, tá? E um monte de células ciliadas. Esse município ficou muito mal feito. Ciliado. E aí secretam esse muco todo. E, de novo, o muco serve tanto para umidificar o ar, como também para grudar partículas de sujeira. Vou botar aqui, sujeira. Eita! Partículas de sujeira, certo? No caso, então, gente, esses cílios eles vão se contraindo de maneira rítmica para empurrar esse muco para cima. Para onde? Para ir subindo aqui tudo, ó. Lá no sentido da faringe. Quando chega lá na faringe, o que você faz? Quando chega lá naquele sentido, lá naquela porta da laringe mesmo. Você engole. Engole esse muco com sujeira aí. Certo?
para que essa sujeira não vá para os alvéolos, porque a superfície dos alvéolos é muito sensível, tá? Bom, sobre os pulmões agora e alvéolos. Então, os pulmões são órgãos que são esponjosos e elásticos. Eu sempre imagino o pulmão como se fosse uma espécie de mousse, tá? Com essa tubulação toda dentro. O pulmão tem que ser esponjoso e elástico para poder ficar se expandindo e se retraindo, tá? Que é o que permite que haja ventilação, que o ar entre e saia dele, certo? Aí você veja aqui no desenho, o pulmão esquerdo, o pulmão direito, ele é maior, tem 3 lóbulos, e o pulmão esquerdo é um pouquinho menor, com 2 lóbulos, para poder encaixar o coração, né? Lembra que o coração fica aqui um pouquinho deslocado do lado esquerdo do corpo. Bom, então, como a gente já viu, o ar chega nos pulmões pelos brônquios, vem da traqueia, vai para os brônquios, aí cada brônquio vai se ramificar em vários bronquíolos lá dentro dos pulmões mesmo. Na ponta de cada bronquíolo, tipo aqui, vou ter bem grande, tá? Mas não é desse tamanho. Que, que, que tal é que estão os alvéolos. Eita, velho. Isso aqui que é isso? Engraçado que o negócio sai e ele vai bem para longe mesmo. Esquisito. Não dá para apresentação. Então ficam aí os benditos dos alvéolos. Antes da gente chegar nos alvéolos, vamos falar um pouco sobre a ventilação. A ventilação é circular o ar nos pulmões, tá? É a respiração pulmonar. Essa respiração pulmonar, ela depende de músculos. Quais são esses músculos? Os chamados músculos entre as costelas. Às vezes aparece com um número, ó. Às vezes aparece com o nome de músculos intercostais. Mas esse nome ele é meio esquisito, porque dá a impressão que tem a ver com costa, né? É porque é a tradução bem direta e literal da língua inglesa. Eles deviam ter chamado por simplesmente músculos entre as costelas mesmo. Você já viu esses músculos se você já comeu costela, tá, gente? Aquela carninha lá. São músculos entre as costelas. E o diafragma, que é esse músculo que fica aqui, tipo separando o tórax do abdômen. O músculo fica desse jeito aqui. Bom? Então o que acontece? Para você inspirar, ou seja, o ar entrar, o que tem que acontecer? Tem que acontecer a contração desses músculos aí. É meio contraintuitivo, porque contrair é diminuir de comprimento. Mas o que acontece? Quando a gente contrai esses músculos, eles levantam assim a caixa torácica, tá? Tipo afastando as costelas, e o diafragma ele se contrai para baixo. Ele empurra os órgãos da cavidade abdominal para baixo. Então isso faz com que aconteça o seguinte: aumenta o volume da cavidade torácica, deixa eu botar aqui. Aumenta o volume, então diminui a pressão, aí o pulmão se expande e o ar entra. Tá? Então isso é na inspiração. Na expiração, tá vendo que é isso aqui, ó? É quando estava, meu Deus, é quando estava contraído na inspiração. Então quando está expirando, fica menor. Então na expiração, que o ar sai, lembrando que pode entrar ou sair pela boca ou pelo nariz, né? Lembrando porque aqui, ó, por aqui, tem essa comunicação da faringe com a laringe. Então você pode respirar pela boca ou pelo nariz, mas é melhor respirar pelo nariz para poder condicionar melhor o ar que vai entrar. Bom, voltando. Então, na expiração, a musculatura, ao invés de contrair, ela relaxa. Então, quando essa musculatura relaxa, ó, o volume diminui, ao contrário do que acontece na inspiração. E a pressão aumenta. Então, o pulmão é empurrado. Você vê quando o diafragma relaxa, ele empurra o pulmão para cima. Porque os órgãos da cavidade abdominal, inclusive, vão ajudar para empurrar para cima mesmo. Então, o pulmão diminui, aí o ar sai. Tá certo? Então, você fica fazendo isso aí o tempo inteiro. Essa é a ventilação, a respiração pulmonar. Bom, sobre os alvéolos agora. Então, os alvéolos, eles são tipo uns órgãos que têm a forma de bolsinhas. Aqui está mostrando bem simplificado, tipo uma bolsa só, mas lembrando, o alvéolo é mais tipo isso aqui, ó. Tá? É um saco, tipo, parece um cachinho de uva, mas com as uvas todas conectadas. Com um monte de vaso sanguíneo passando ao redor dele. Tá bem vascularizado. Então, simplificado aqui, esse é o bendito. O alvéolo é a superfície onde ocorrem as trocas gasosas entre o sangue e o ar atmosférico, que é o que a gente chama de hematose.
Tá? Você veja que aqui no alvéolo ele tem um epitélio simples, é uma camada de célula só para ficar bem fininho. Assim como é aqui nos capilares, uma camada de célula só para ficar bem fininho e ficar fácil do CO2 sair para o sangue e para os alvéolos e daqui ir embora, tá? A setinha azul, ó, e o oxigênio que entra, passar dos alvéolos lá para a corrente sanguínea. Certo? Essa é a bendita da hematose. Agora, como eu estou dizendo, essa superfície ela é bem delicada. Por isso que o ar que chega aqui tem que chegar condicionado. Aquele caminho todo percorrido é para condicionar o ar bem. Tá? Para chegar aqui e não causar danos, não trazer sujeira ou coisas piores. Outra coisa, inclusive o livro não fala sobre isso. Essas células aí do epitélio do alvéolo, elas produzem uma secreção que chama de surfactante, que cobre o alvéolo por dentro. Esse surfactante ele faz o seguinte, gente, é uma secreção que serve para quando você expirar, isso aqui, ó, que o pulmão diminui de volume, quando você expirar, o alvéolo não fechar. Pega sua mão e fecha, bota na boca e puxa o ar para você ver. Você vai sentir, tipo assim, a mão tendendo a fechar mais ainda. Tá? É o que acontece lá no pulmão. Tá? A tendência é fechar os alvéolos por causa do aumento da pressão. Então, exerce pressão assim, ó. A ideia seria fechar o alvéolo. Não fecha por causa desse surfactante aqui. Então, água que caia, infecções, tipo no caso da Covid, né? Que causava lesões aqui nesse epitélio, aí a água entrava aqui dentro dos alvéolos. Tira esse surfactante e inutiliza essa troca de superfície. Ou essa troca de superfície, ó. Essa superfície de trocas gasosas. Utiliza. Tá? Não pode molhar. Então, esse surfactante é uma coisa bem importante. Tá? Para a gente aí, próximo de terminar. Sobre o controle da ventilação, que é esse movimento aí da respiração pulmonar. Você consegue contrair esses músculos entre as costelas e o diafragma de maneira voluntária, ou seja, de acordo com a sua vontade. Se você quiser, você fica aí ventilando rápido ou não. Mas você também contrai eles de forma involuntária. Quando você está dormindo, você quer apagar, você não quer ficar pensando em respirar. Então, como é que funciona esse controle involuntário da respiração? Na verdade, o título desse slide deveria ser isso: controle involuntário da ventilação. Como que isso acontece? De maneira bem simples, tá, gente? Saindo aqui do coração, essa aqui é a artéria aorta, tá? Que tem uns ramos também, essas coisinhas aqui para cima. Pelo menos dois deles aqui são as artérias carótidas. Vão lá para o pescoço, inclusive. Então, aqui nesse comecinho, tem receptores sensoriais, são quimiorreceptores, tá? O que esses quimiorreceptores vão perceber? Eles vão perceber o aumento da concentração de CO2 ou, em outras palavras, o aumento da acidez. Deixa eu escrever aqui entre aspas, porque o sangue não vai ficar ácido, tá? Um pouquinho menos alcalino, mas tendendo para o neutro. Aumento da acidez. Deixa eu rabiscar isso aqui. Vocês percebem isso, tá? Se bem que aqui não vai. Esse aqui que eu quero. Presta atenção nessa linha laranja, nessa linha vermelha aqui. Então, esses receptores estão lá na aorta, em carótidas, nós vamos perceber o aumento da concentração de CO2 ou o aumento da acidez, entre aspas. Por que isso? Lembrando, CO2, no meio aquoso, reage com a água na forma ácido carbônico, tá? Beleza. Então, o que acontece? Essa informação percebida vai ser levada lá para o sistema nervoso central. Para onde? Para o tronco encefálico. Aqui eu botei mais especificamente no bulbo e na ponte, porque o tronco encefálico ele é mesencéfalo, que é essa parte mais de cima, ponte e bulbo. Aqui o bulbo, na verdade, deveria ser essa medula aqui. A medula espinhal é mais para baixo, tá? Vamos botar aqui, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo são chamados tronco encefálico. Deixa eu botar aqui, tá? Para simplificar. Então, lá no tronco encefálico, tem umas regiões lá que são chamadas de centros respiratórios, que tem neurônios que são especializados em analisar essas informações, tá? De que aumentou a acidez do... Aumentou assim, né? Aumentou a concentração de CO2, tende um pouquinho mais para o neutro. Então, isso significa o quê? Essa informação vai chegar lá no tronco encefálico e ele vai interpretar. Isso independente da sua vontade. Involuntário, é inconsciente. Ele vai interpretar tipo assim, caramba, se está aumentando a concentração de CO2 no sangue, significa que o cara não está respirando.
Porque as células estão produzindo CO2 e ele não está mandando embora. Não, tem que mandar respirar. Então, ele elabora uma resposta. Essa resposta, aí tipo assim, esse trajeto aqui é via nervos, tá? Essas setas aqui amarelas e vermelhas representam os nervos. Então, vai mandar via nervos a resposta. Qual é a resposta? Músculos que estão entre as costelas do diafragma contraem-se. Aí eles se contraem, você inspira, aí eles relaxam, você expira. E assim, tu passa a noite toda. Aumentou um pouquinho a concentração de CO2, isso é detectado, é mandada a informação lá para o tronco encefálico, que vai e manda os músculos respiratórios, que são o diafragma e os músculos intercostais, se contrair. Certo? Então, é assim que ocorre esse controle. Inclusive, é por isso que você não consegue se matar prendendo a respiração. Ainda bem, né? Você pode tentar prender sua respiração aí quando você quiser, mas na hora que aumentar a concentração de CO2, isso vai ser percebido lá no tronco, vai ser percebido pelos receptores, que estão lá na artéria aorta e nas carótidas, vai mandar essa informação para o tronco encefálico, que vai mandar os músculos se contraírem. Então você não consegue prender a respiração até morrer. E se chegar e te dar um mata-leão, aí sim, né? Mas você prender de sua vontade não tem como não. Sobre o transporte dos gases respiratórios, isso é importante também, tá, gente? O oxigênio e o CO2. De maneira geral, o mais importante é saber que a maior parte do oxigênio é transportado ligado à hemoglobina. No slide seguinte tem uma figura da hemoglobina, mas ela é uma estrutura, uma proteína que é tetrâmero. São 4 proteínas em uma, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, cada uma se liga a uma molécula de oxigênio. A maior parte do oxigênio é transportado assim. A gente representa assim, ó. Hemoglobina ligada ao oxigênio. Tá? Enquanto isso, a maior parte do CO2 é transportado na forma de íons bicarbonato, que é esse H3CO, meu Deus do céu, HCO3- no plasma. A hemoglobina está dentro das hemácias, tá? Esse íon bicarbonato está no plasma. Então, assim, como é que acontece? Aqui, ó, tá nos alvéolos, e aqui essa parte roxinha tá lá nos tecidos do corpo. Aqui nos tecidos é o seguinte, eu vou botar aqui, ó, vai esse troço pular um monte de slide. Aqui eu vou botar que é mais ácido, entre aspas, porque ácido mesmo não fica, tá? E aqui menos ácido. Explicando de maneira simplificada, gente, o que acontece é o seguinte. Aqui nos alvéolos pulmonares, o oxigênio entra dentro das hemácias. Dentro da hemácia, o oxigênio vai encontrar a hemoglobina ligada nesse H aqui, que é um átomo de hidrogênio. Mas como vai ter muito oxigênio aqui nos alvéolos, porque aqui a pressão parcial de oxigênio é alta, o oxigênio vai acabar deslocando esse H+, tá certo? Que está solto aqui, deslocado, e ele vai se ligar na hemoglobina para ser transportado. Bom, o CO2, a gente acabou de ver, que ele é transportado na forma de HCO3-, né? De HCO3-, e o bicarbonato no plasma. Esse bicarbonato, ele entra nas hemácias. Quando ele entra na hemácia, tá aqui, ó, ele vai reagir com esse H+, que veio da hemoglobina e vai formar o ácido carbônico. Ih, mas que rolo! É, gente, é porque tem enzimas que fazem essas reações aqui dentro da hemácia, tá? Então, inclusive, ele está destacando uma delas aqui, que é a anidrase carbônica. Aí, formando ácido carbônico, o ácido carbônico, então, ele vai gerar água e CO2. Aí o CO2 vai embora, certo? Aqui na figura ele está mostrando também o seguinte, que o CO2 pode ser transportado dissolvido e também pode ser transportado ligado à hemoglobina. Mas a forma mais comum dele ser transportado é essa, e os bicarbonatos no plasma. Beleza, essa hemácia chega lá nos tecidos. Então, lá nos tecidos ela tem que entregar oxigênio. Por que ela vai entregar? Que aqui as células estão liberando CO2. Então, o CO2 vai sair das células, vai entrar nas hemácias. A por ação dessa enzima aí, anidrase carbônica, o CO2 vai reagir com água, vai gerar ácido carbônico, que vai se dissociar no íon bicarbonato e íon H+. O bicarbonato vai para o plasma, aí lá nos alvéolos vai entrar nas hemácias de novo. Né? Esses H+, que são liberados aqui, o que eles vão fazer? Não gostei de como ele botou a figura, não. Esses H+, que são liberados aqui, eles vão reagir com essa hemoglobina ligada ao oxigênio e vão deslocar o oxigênio da hemoglobina de maneira que o oxigênio vai entrar dentro das células. Tá? Então fica a hemoglobina ligada com o hidrogênio, que é o que o oxigênio vai encontrar aqui, tá? Na região dos alvéolos. Certo? Então assim, o esquema é um pouquinho complicado, mas não é
tão terrível de entender, não. Tá, gente? É bom copiar essa figura ou algo assim. Beleza, para terminar de vez, o que acontece? A hemoglobina, que é essa proteína que transporta o oxigênio, que está lá dentro dessa massa, ela não tem uma versão só, não. Ela tem uma hemoglobina do adulto, essa daqui. Então são duas cadeias alfa, duas beta, tá? Vou chamar aqui de alfa, alfa, beta, beta. Tem aqui um grupo M. Aí nesse grupo M tem um ferro, mais dois, ferro ferroso, que é onde o oxigênio vai se ligar. Tá? Só que não tem só essa hemoglobina do adulto, tem uma hemoglobina fetal. E além da hemoglobina fetal, tem uma outra proteína que transporta oxigênio, que é a mioglobina. Essa, ela não são quatro em uma. É uma só mesmo, uma proteína só, ela é um monômero. A mioglobina, mio, lembrando, tudo tem mio no nome, é músculo. Então está dentro das células musculares. O que acontece é o seguinte, tá, gente? Quem tem maior afinidade pelo oxigênio é a mioglobina, e quem tem a menor das três é a hemoglobina do adulto. Por que isso? A hemoglobina do adulto ela tem que ter menor afinidade pelo oxigênio do que em relação à hemoglobina fetal, porque senão ela não passa o oxigênio para a hemoglobina fetal. Tá? Então aqui é a hemoglobina do adulto com oxigênio. Ela tem que pegar esse oxigênio e transferir para a hemoglobina do feto. O B ficou igual a um F e o F ficou igual a um B. Deixa eu pôr essa hemoglobina fetal. Ela tem que ser capaz de transferir esse oxigênio, tá, para fetal. Porque senão, a mãe grávida não consegue transferir oxigênio para o bebezinho que está dentro dela. Certo? E pensa também o seguinte: o bebezinho é bebezinho, o fetinho lá, mas ele já tem células musculares. E as células precisam de oxigênio. Então, assim, a mioglobina tem que ter maior afinidade ainda, tanto a sua quanto a do feto, tá? Porque até a hemoglobina fetal tem que ser capaz de transferir oxigênio para essa bendita dessa mioglobina. Bom, então essa é a escala de afinidade das hemoglobinas e da mioglobina pelo átomo de oxigênio. Só para constar, gente, as hemoglobinas, a hemoglobina do adulto mesmo e tal, o que elas têm muita afinidade mesmo não é nem pelo O2, é pelo monóxido de carbono. Esse aqui, quando se liga na hemoglobina, ele quase que praticamente inutiliza a hemoglobina. Tá? É muito difícil de se soltar. Então, esse CO aí ele é liberado. Esses queimados, né, combustão incompleta e tudo mais. Então é isso aí, queridos. Tchauzinho para vocês, bons estudos e até a próxima aula.